Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Veja como ligar diodos e transistores em paralelo. Colocar diodos e transistores em paralelo parece simples, desde que você tome alguns cuidados. É isso que eu vou mostrar nesse tutorial. Vamos lá? É muito comum o técnico colocar 2 ou 3 diodos em paralelo para aumentar a corrente no circuito retificador, como no exemplo da figura. Aqui foram usados 3 diodos, um N4007 de 1 ampere para alimentar uma carga de 2,5 amperes. A ideia é simples. A corrente vai se dividir igualmente nos 3 diodos. Será? Colocar diodos em paralelo é similar a colocar fontes de tensões em paralelo. As tensões de condução de cada um dos diodos têm que ser exatamente iguais. Na teoria funciona bem. Na prática é difícil encontrar 3 diodos exatamente iguais. Mas se a corrente e a diferença entre os diodos forem bem pequenas, então o técnico não terá grandes problemas. Mas se a diferença for um pouco maior, pronto. Um dos diodos passará a conduzir mais corrente do que os outros. Mais corrente em um dos diodos pode levar ao aquecimento desse diodo, que vai conduzir mais corrente ainda. E poderemos ter o fenômeno chamado de avalanche. E, um por um, os diodos vão sucumbir. O que fazer para compensar essa diferença entre os diodos? Uma solução bem eficiente e simples é colocar uma resistência em série com os diodos, uma resistência que gere uma queda ao redor da metade da tensão de condução do diodo, por exemplo, meio volt. Então a resistência será de baixo valor. Veja como funciona nesse exemplo. A tensão de condução desse diodo para uma corrente de 0,8 amperes é 1 volt. Com a resistência em série, a queda de tensão no conjunto diodo-resistência VDD será de 1,4 volts aproximadamente. Veja agora o que aconteceria se o diodo D3 fosse diferente, aumentando a corrente nesse ramo. Os outros ramos vão manter a tensão VDD no seu valor original. Então, a tensão sobre a resistência R3 aumentará para 0,75 volts. Com isso, a tensão sobre o diodo será menor do que o 1 volt planejado. Vai cair para 0,8 volts. E como você sabe, se a tensão no diodo diminuir, a corrente diminui também. E tudo se ajusta, voltando ao normal, mesmo com um diodo diferente. A resistência funciona como uma realimentação negativa. Quanto maior a corrente a ser dividida, mais importante a resistência. E quando você for montar transistores em paralelo, você terá o mesmo problema. Afinal, a junção base-emissor é uma junção PN de um diodo. Nesse caso, devido ao ganho do transistor, as diferenças se salientam muito mais ainda. Então, aqui você deve sempre usar uma resistência em série com o emissor para compensar, equalizar as diferenças. Um exemplo bem comum do uso da resistência equalizadora é nos amplificadores classe AB. Veja a resistência em série com o emissor. Mas você poderia me perguntar, onde estão os diodos em paralelo? Os diodos em paralelos estão marcados na figura. Estão meio escondidos, mas temos aqui 2 conjuntos de diodos em paralelo. Essa é a verdadeira razão da resistência R1 e R2 no circuito. Equalizar a tensão das junções PN no circuito. Você viu nesse tutorial como a resistência em série com os diodos em paralelos pode salvar o seu circuito. Então, daqui para frente, sempre use essas resistências salvadoras. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!